Pronto, vai. Pô, Ação! eu já vou perguntar? Ué, mas, gente, mas ela é... Aqui fala ação, começou. Não, gente, então espera, Não vamos é fazer. filme, não. O diretor fala ação, você tem que começar. 1, 2, 3. Ação! Ô, Liz, eu queria te fazer uma pergunta. Deixa eu ler uma coisa aqui. Olha que bacana isso. Certas coisas são verdades. Elvis está morto. As calotas glaciais estão derretendo. E o Holocausto aconteceu. É bárbaro isso, né? Bom, diante disso, eu sou historiador, então é claro que eu tenho que dar uma caminhada pela história, né? Quando a gente trabalha a Segunda Guerra Mundial, e o período que antecede a Segunda Guerra Mundial, e que a gente vê essa perseguição absurda que o nazismo fez à comunidade judaica, a ciganos e homossexuais, evangélicos. e etc., né? Evangélicos e etc., a gente sabe, isso está em qualquer livro básico de história, que foram 6 milhões de judeus mortos. Um percentual muito grande da comunidade no mundo, inclusive, de judeus. Porque alguém sempre vai ter, mas morreram 20 milhões de russos. Sim, mas o percentual de judeus mortos foi muito maior do que o percentual de russos mortos. Muito bem. Em Campos, e tudo isso que os filmes mostram, está muito aquém, na verdade, do que foi essa matança, do que foi esse extermínio horroroso, né? As torturas enfim, tudo que representa o Holocausto. No entanto, você falou ainda agora de revisionismo, de negacionismo, existe gente, né, que defende não só o nazismo, como tem autor, historiador inclusive, né, que fez a sua carreira em cima de dizer que Auschwitz era a Disneylândia. Que aquilo foi uma coisa criada por judeus, né, depois que a guerra acabou, para levar turista para a Alemanha. Quer dizer, isso choca tanto, né? Isso foi falado ainda no final do século XX. E hoje, se a gente entra na internet, que é, na verdade, um local... É terra de ninguém, né? E a gente vê pessoas ainda com esse discurso. Sobretudo, você mesmo diz, nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, de negacionismo, de revisionismo, né? de preconceito, né? Como é que as pessoas podem ainda, neste momento, vir com esse discurso de que, por exemplo, o Holocausto não existiu? Né? Quer dizer, o que é isso? Da onde que as pessoas buscam isso para falarem coisas tão absurdas, né? Nós vivemos tempos sombrios e a minha percepção é que esses fatos vêm e vão. Por isso que o título maravilhoso do livro da Arnade, Homens em Tempos Sombrios, por isso que é importante. Mulheres e homens em tempos sombrios. Porque essas pessoas funcionam como luzes, pequenas ou grandes, elas funcionam como luzes. Então você veja, quanto mais o homem se afasta da metáfora, mais ele fica fundamentalista, entendendo as palavras, né? Então você fala, tá chovendo canivete, o sujeito enfia debaixo da mesa. Exatamente. Né? Então existe uma indústria, né, que ganha dinheiro com a negação. E há pessoas... Olha, tem gente ainda discutindo se a Terra é redonda, em pleno... século XXI. Então, assim... Mas é irrisível isso, né? É risível para nós, mas para eles não. Sim. Sabe? Tem razão. Então, eu imagino assim que uma reflexão sobre a linguagem... É por isso que nós somos tão importantes. Nós nunca tivemos tanta importância, nós, professores, nós da área de humanas, não fomos tão importantes. Porque para todas as áreas nós temos mostrado que as palavras têm camadas. São plurissignificativas. Não é? Então tem gente que ainda defende que o Holocausto não existiu, que a ditadura no Brasil não existiu, que não houve desaparecidos.
Ainda tem gente defendendo isso. E como você diz, historiadores. Então, há uma máquina, né, de pensamento Infernal. infernal, do inferno, né? Uma coisa literalmente dantesca. Dantesca, né? mas que trabalha para que a mente das pessoas seja embotada. Porque é muito mais fácil controlar, é uma questão de poder. Ô, Liz, nossa, mas eu acho que você entrou num caminho, tá maravilhoso isso, não tá? Puxa vida, eu vou conversar com uma mulher inteligente. Não é? A conversa é Três outra. mulheres inteligentes. Três mulheres inteligentes. Mas eu te falei que eu sou simplesinha, né? Corta isso. Uma simplesinha mineira. Tá bom. Mas veja só, não tem como, né? Rosana, historiadora, mas ela também é uma amante dos livros, é uma leitora fantástica. Nós somos da área da literatura. E aí eu sempre me incomodou, eu tenho uma pilha de livros assim para tentar compreender o fenômeno, inclusive a literatura distópica, por exemplo, não há um autor sequer que não se ocupe em algum momento de mostrar como foi cerceada a palavra, a publicação de obras, porque houve um fato em todos os governos totalitários e há queima de livros, inclusive de literatura, não só história, não só filosofia, mas até mesmo, ou principalmente literatura, por isso que você está falando. Da liberdade de expressão. Exatamente. Da Eis a liberdade questão. de fazer o outro, o leitor, a perguntar. E se não for assim? Exatamente. A grande pergunta do nosso Gente, tempo. mas isso é o tempo todo, né? Se você passar pela história, Da Inquisição, da o queima tempo de todo, livros, o tempo todo. ao nazismo, a queima de livros, O tempo todo. não é? E ao nosso tempo que as pessoas são canceladas, os escritores são cancelados, Exato. porque dizem a verdade. Isso. Simples assim. Mas num tempo da pós-verdade, Sim. a verdade não existe. Mas como você leu, né? Os fatos existiram. E lembrando aí, principalmente, não todo o nosso público, mas um pouco mais jovem, né, embora o conceito de pós-verdade esteja disseminado, as Sim, palavras sim. Né, estão Virou um morrendo, senso entra, comum que um senso, isso é perigoso, Exato, né? exato. Porque virou senso comum. Banaliza, né? banaliza. Mas é quando Banaliza. se absorve esse dito que infundado, propaga-se irrefletidamente e ele se torna, sim, uma verdade. E situações, e atitudes, e ideologias são construídas a partir desse nada. Sim, sim, Não é sim, desse sim, nada, como sim. diz Guimarães Rosa, não nada. Não é? Agora aí vamos entrar na literatura, que é Sim. seu campo. Sim. Não é? Então vamos lá, suas leituras, seus estudos. Você me fez uma pergunta no primeiro bloco, né? Dessa Ah, nossa é verdade. conversa. Quais são os escritores? Quais são os autores? Né? Isso, exatamente. Então eu tenho relido Primo Levi. Mesmo. O livro que me marca muito é Isto, um Homem. Nossa. Você sabe que em italiano não é uma pergunta. É isto um homem? Sim. Né? É isto um homem. Está no meio de uma... Se é isto um homem, então vocês que estão nas suas casas, quentinhos, tomando sua sopa, veja esse sujeito que está na lama, na fome. Será que aquilo é um homem? Então essa desumanização, não é? Essa grande pergunta, está na raiz do neonazismo. Do nazismo antes e do neonazismo agora. Essa ideia de que o outro vale menos do que A você. negação da humanidade. A negação da humanidade. Então, se há um escritor que teve o seu tempo histórico de publicação e precise estar no nosso tempo sombrios contemporâneos, é o Primo Levi. Nossa. E o Nossa, Primo que Levi genial. disse uma coisa fantástica. Ele disse, olha, os nazistas chegaram para nós nos campos e disseram, vocês contarão essa história e ninguém vai acreditar. Vou te falar uma coisa, Cleide. Uma menina de 13 anos provou que todos os nazistas estavam errados. Ana Frank. Ah, eu até arrepio aqui. Porque com o diário de uma menina de Impressionante. 13 anos, ela contou a história particular, miúda dela. Isso. E ela provou que todos os nazistas estavam errados. Isso. Não é? Então, por isso é importante o relato. Sim. O biográfico, o testemunho, a O memória, teatro, e o teatro, a a poesia, o romance. Por isso é importante. Não é? Porque São fontes de história muito preciosas. Não, né? e de recuperação da É, humanidade de que foi recupera- negada. Exato, é Foi isso um negada. homem. E você lê o diário de Anne Frank e diz, é isto um homem.